E hoje o capítulo 3 do livro Mulheres que Correm com os Lobos é dia de falar sobre intuição, sobre como nós lidamos com esse aspecto da nossa vida e principalmente o quão poderoso ele é. Sejam bem-vindas. Olá, bom dia, Márcia. E a gente vai aqui já comentando um pouco desse nosso conto. Isabela, seja bem-vinda. Bom dia para você que está chegando e que com o seu cafezinho aí vai ouvir esse nosso conto. Hoje é dia do conto da Vassalissa. É um conto russo, um conto muito bonito, muito complexo e com muitas reflexões para a gente fazer. A Vassalissa, ela é uma menina que está com a mãe no leito de morte. E essa mãe conversa com essa menina e antes que ela parta, ela pega uma bonequinha que está usando exatamente a mesma roupa que a Vassalissa está usando. Uma sainha, com uma botinha, um coletinho. E ela pega e entrega essa bonequinha bem pequenininha. A Vassalissa é inclusive conhecida como a boneca de bolso. E aí ela diz assim para a Vassalissa que ela segurasse essa boneca e que em qualquer momento da vida dela que ela tivesse dúvida, medo ou que ela não soubesse o que fazer, que ela perguntasse a essa bonequinha. E essa bonequinha iria dizer a Vassalissa. E aí então, a partir do momento que essa mãe entregou essa bonequinha para sua filha, Vassalissa, essa mãe partiu. E aí, o pai e a menina sentiram muito a morte dessa mãe. Mas o tempo se passou e esse pai foi se curando e conheceu uma nova mulher e casou-se novamente. Uma mulher que tinha 2 filhas. Nessa parte do conto, lembra muito o conto da gata borralheira. E aí, essa mãe, essa nova mãe que é a madrasta, mais as irmãs, elas tinham muita inveja do brilho e da luz que Vassalissa tinha. Vassalissa era muito doce, era muito menina e isso mexia com as outras. E aí, o que elas faziam? Davam muitas tarefas, muitas coisas para que Vassalissa fizesse, catar lenha, limpar o chão, para que justamente ela não pudesse ter tempo de se cuidar, de olhar para si, e que ela ficasse, inclusive, desgastada, cansada e bastante feia. Já cansadas de olhar para Vassalissa, que sempre estava submissa, fazendo todas as tarefas da casa, muito solícita, e até sem reclamar, conhece alguém assim? Muito submissa, muito solícita, que faz tudo achando que as pessoas vão gostar mais de você, mas não vão. Elas só querem mesmo se aproveitar, apagar muitas vezes a sua luz e assim se sentirem melhores. E aí então elas se reuniram as 3 e começaram a tramar como elas iriam acabar de vez com Vassalissa. E aí então deixaram o fogo da casa acabar e pediram que Vassalissa entrasse na floresta para pegar mais fogo. Aí a Vassalissa disse, mas sozinha? E aí a madrasta disse, ora, sim, porque eu não posso, estou muito velha. E as suas irmãs têm medo, então tem que ser você. E Vassalissa, mais uma vez, cumprindo a sua missão, aceita o desafio e entra na floresta segurando a bonequinha de bolso nas suas mãos. E durante o momento em que ela tinha medo ou que se passavam vários pensamentos na cabeça dela, a bonequinha ali dialogava com ela e ela seguia. E ela seguia. E num determinado momento, ela vê passar um homem branco num cavalo branco. E a Vassalissa diz para ela continuar. E ela continua. Passa um tempo e ela vê um homem vermelho num cavalo vermelho. E ela continua. Aperta a bonequinha no bolso e a bonequinha diz para ela continuar.
anda mais um pouco, ou seja, caminha, 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 sozinha, e ela vê um homem preto num cavalo preto. E aí então, ela percebeu que a noite caiu e ela enxerga a casa da velha bruxa, aonde ela ia buscar o fogo. Todo mundo tinha medo da Baba Yaga. A Baba Yaga é essa bruxa que guardava o fogo na floresta. Uma velha muito bonita, só que não. Pasmem, ela tinha um nariz pontudo, um queixo que se encontrava com o nariz, toda cheia de verruga, a cara do horror. Essa velha bruxa morava numa casa muito esquisita. A casa ficava em cima de uns pés de galinha que pareciam umas mãos que ficavam se mexendo e dançando. E essa casa rodopiava de vez em quando. E a Baba Yaga, ela tinha um meio de transporte muito interessante, que era um caldeirão. E ela andava com esse caldeirão para lá e para cá. E era muito estranho. E a vassalissa, na hora que viu aquilo, parou, né? E disse assim, toda solícita, a senhora, que ela tinha ido buscar exatamente o que a madrasta e as irmãs tinham pedido, porque tinha acabado o fogo da casa. E aí a velha megera dá um chamado na vassalissa. Como sua irresponsável, você deixa justamente acabar o fogo da sua casa? E aí a vassalissa faz esse pedido, né? E humildemente, mais uma vez, e a velha disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou te fornecer o fogo, mas não vai ser de graça não, porque nada é de graça. Você vai ter que fazer umas tarefas para mim. E assim Baba Yaga passou várias tarefas para vassalissa. A primeira das tarefas é que a vassalissa tinha que alimentar a velha megera. A segunda tarefa é que ela tinha que limpar toda a casa, cuidar de tudo e organizar tudo. E a terceira tarefa é que ela tinha que separar o milho bom do milho mofado. E lá foi a vassalissa fazer toda a tarefa. E a Baba Yaga foi dar uma volta. Quando Baba Yaga voltou, estava tudo pronto, tudo organizado. Vassalissa tinha feito todas as tarefas. E aí então, a velha bruxa, que não tinha nada do que reclamar, disse, parece que você fez todas as suas tarefas, mas eu vou te passar mais algumas tarefas. Você vai ter que ficar mais um tempo aqui. E aí, passou mais uma tarefa. Além de alimentar um pouco mais a velha megera, ela tinha que limpar a casa novamente. E ela deu uma tarefa um pouco mais desafiadora, que era olhar para um monte de estrume que tinha do lado e separar do estrume as sementes de papoula que estavam naquele estrume. Então, separar as sementes do estrume. E aí ela foi dar a sua volta. E aí a menina começou a limpar, a cuidar da casa, tudo. E já um pouco cansada, a bonequinha que conversava com ela disse para ela se deitar e descansar, que assim ela ia cuidar daquela tarefa. E a vassalissa, já cansada, descansou. Quando a vassalissa acordou, estava tudo separado e organizado. A bonequinha tinha feito esse trabalho para ela. A Baba Yaga chegou e viu que realmente a menina tinha dado conta do recado. E aí então disse para ela assim, bom, já que você fez tudo que foi combinado, o que mais você quer? A vassalissa, muito curiosa, disse para ela que gostaria de fazer algumas perguntas. E mais do que depressa, a velha megera disse para ela o seguinte, faça a sua pergunta, mas cuidado. Quem sabe demais antecipa o tempo. Maturidade demais envelhece a pessoa mais cedo. E aí então, a vassalissa perguntou por que tantas tarefas e por que ela tinha que fazer isso ou aquilo. A Baba Yaga respondeu, e antes mesmo que a vassalissa engatasse na segunda pergunta, ela resolveu que era hora de partir e continuar a sua missão. E assim, na hora de ir embora,
a Baba Yaga disse para ela o que é, né, que ela estava fazendo ali e com que coragem ela tinha chegado ali. E aí, olha que coisa mais bonita. A vassalissa disse que no leito de morte, a sua mãe muito boa, antes de morrer, tinha dado uma bênção a ela. E que essa bênção e a bonequinha encorajaram ela nessa missão e nessa caminhada. E aí, então, a Baba Yaga disse: eu não quero ninguém com essa bênção aqui. Está na hora de você partir. E aí ela pegou um pouco de fogo, colocou no crânio de uma caveira, colocou a cabeça da caveira num pedaço de pau, como se fosse um cajado, e entregou para a vassalissa. E a vassalissa foi embora e foi levar esse fogo, então, para a casa dela. Então, olha que coisa bonita os presentes que a vassalissa recebeu ao longo desse conto. A primeira coisa, mais simbólica, é que a mãe muito boa morre. Mas antes dela morrer, ela não vai assim embora e deixa a vassalissa abandonada. Ela deixa um legado para a vassalissa. Ela deixa exatamente essa bonequinha, que tem o simbolismo da intuição. Então, essa mãe muito boa, essa bonequinha, cada um desses elementos desse conto estão dentro da nossa psique, exatamente. A mãe muito boa, a intuição, cada um dos cavalos e dos homens que passam, o fogo, a própria velha megera, adivinha quem é? Exatamente a velha sábia, a realidade. E por que essa velha megera, ela se apresenta de uma forma tão horrenda e tão feia? Gente, a sua realidade, a realidade da vida, é tão bonita mesmo assim, como a gente gostaria que fosse nos contos de fada? Tem muita coisa que não é bonita, que a gente tem que enxergar. A realidade dos fatos, ela muitas vezes é confusa, como essa casa que anda flutuando e que dá uns rodopios e às vezes a gente não consegue entender nada. E em muitos momentos ela é muito feia. E olha que interessante quando a vassalissa recebe as pequenas tarefas logo de quem? Dessa velha megera. A velha megera aqui dentro de nós vem representar o quê? No momento em que a primeira mãe, a mãe muito boa, aquela mãe boazinha, aquela mãe que nutre, aquela mãe que cuida, dá para lembrar como é que é a mãe muito, muito boa? Ela é uma mãe que cuida do bebê, o bebê que precisa dela para tudo. Então ela nutre, ela acalenta, ela dorme, a criança fica grudadinha nela. Não é uma coisa muito gostosa? Vamos parar para pensar como é prazeroso para essa mãe e para essa criança estarem grudadinhos. Mas essa mãe muito, muito boa, ela precisa sim, aos poucos, ir morrendo na vida da criança. Porque se essa criança que gosta desse colo, que gosta desse peito, que gosta de ser acalentada, ela não parte na sua missão, ela não vai crescer. Essa mãe muito, muito boa, por outro lado, se ela estiver dentro de você e ela não morrer, ela também não deixa ninguém que está ao redor dela crescer. E é por isso que a gente às vezes vê muitas queixas de mães dos seus filhos que dizem que eles não fazem nada sem ela, ou não fazem nada sem que ela peça, ou até não fazem nada nem para ela. Então essa mãe muito, muito boa que morre, essa mãe dessa menina que parte de forma ingênua para essa missão, parte para a floresta, uma floresta que dá medo, a própria vida. E ela segura quem nas suas mãos? A bonequinha nesse momento vai simbolizar a intuição, exatamente aquilo que está onde? Dentro de cada um de nós. E quem que a gente vai buscar? Essa realidade, essa velha sábia que vai nos dar a luz, que vai nos dar o fogo. E aí
No momento em que a vassalissa chega com esse cajado, né, da caveira, cheio de fogo lá na casa da madrasta e das irmãs, aquela caveira fica olhando para aquelas mulheres invejosas, maldosas, que queriam acabar com a vassalissa. E aí a caveira começa a perceber a maldade que existe nessas mulheres e começa a queimá-las de dentro para fora, até o ponto de destruí-las. O que significa isso para nós? Que todos esses elementos, cada um de nós temos. A mãe muito boa que tenta nos proteger em alguns momentos, que vai dizer pra gente assim, sabe quando você tem a ideia de ir para uma missão, aonde você vai aprender a se virar sozinha? E aí você escuta uma vozinha dentro de você dizer assim, calma, não, vai devagar, não, isso não é hora não. Talvez você nem dê conta, né? Você sabe que isso é perigoso, então não vai. Fica aqui é seguro. Então essa mãe muito boa, em muitos momentos, ela pode ser aquele barba azul dentro de você, que diz para você ficar ali na sua zona de conforto, porque vai ser desafiador demais, vai dar trabalho demais e é melhor você ficar aqui. Talvez você nem precise crescer. Lembra que é confortável? Mas essa mãe muito boa, que precisa morrer, dá ouvidos a exatamente a sua intuição. Esse sentido, esse sexto sentido que as mulheres chamam, que às vezes os homens, você não vai ver muito homem falando assim, eu tive uma intuição. Geralmente homem diz, eu pensei nisso. E as mulheres, elas percebem através da intuição. O que é a intuição? A intuição é um conjunto de sentidos, experiências que você se lembra que já teve, ou histórias que ouviu, contato com seus sonhos. Lembra que aqui nós estamos falando um pouco da psicologia junguiana, de símbolos, de contos, de sentimentos e pensamentos que você já percebeu, ou já vivenciou, ou alguém já te contou. E aquilo começa a te dar pontos de luzes. Às vezes a gente nega totalmente essa intuição. E é exatamente essa intuição que vai nos dizer: afaste-se da sua zona de conforto, adentre com coragem essa missão e essa floresta, assuma a responsabilidade da sua vida, assuma as tarefas da sua vida e faça o que você tiver que fazer acontecer. E aí, olha que interessante o papel das tarefas da vassalissa. No momento em que a vassalissa, ela tem que alimentar a Baba Yaga, ela está justamente alimentando quem? Essa velha megera, essa realidade dentro de si. Quantas vezes a gente quer fechar os olhos para a realidade? Porque a gente não quer ver. E aí a gente cria ilusões, romantismos nas nossas vidas, que às vezes nos ajudam a ficar exatamente nessa zona de conforto. Deixa tudo como está. E aí a gente continua naquela fase da mãe muito boa, de ficar no colinho, aconchegada e quentinha, protegida. Só que a gente não cresce. E se a gente faz isso com qualquer pessoa que seja que a gente ama, a gente também não deixa crescer. E aí, essas partes todas podem mexer muito com você. E aí você pode me dizer assim, Roberta, é gente demais dentro de mim. Para quem que eu vou dar ouvido? E aí essa sua intuição, ela vai trazer para você o sossego. Não tem um momento onde existe uma tarefa muito desafiadora? Imagina, né? A gente meter a mão no estrume. Imagina o que é um estrume aí na sua vida. Algo muito difícil. Uma merda. E aí você tem que tirar exatamente do estrume o quê? As sementes das papoulas. Para quem já viu a semente da papoula, é uma bolinha muito pequenininha. E olha o simbolismo. É uma semente de algo que vai nascer. De uma flor muito linda. Então, quando você tiver numa merda, entenda que ali pode sim ter sementes de algo muito bom que há de vir. Basta que você tenha o olhar. E eu fiquei intrigada porque nesse momento, né? Eu fiquei intrigada por dois momentos nesse conto. Porque tem um momento em que
A vassalissa recebe uma ordem da bonequinha do tipo, deixa que eu faço isso por você, vai descansar. E olha que interessante a análise desse momento. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa dar tempo para que a nossa mente se descanse. A gente fica muito impulsiva, muito ansiosa. E tanto a ansiedade, a impulsividade, quanto o medo que trava a gente, pode atrapalhar a gente. Então a gente encostar a nossa cabeça no travesseiro e deixar o dia passar. Lembra que a vassalissa, ela viu um homem branco no cavalo branco? Era o dia da vassalissa. Lembra que ela viu o homem vermelho no cavalo vermelho? Era o dia passando na vida da vassalissa. Lembra que ela viu o homem preto no cavalo preto? Era a noite chegando, dizendo para nós que existe um processo na nossa vida de vassalissa, que existe um tempo e que às vezes parar e descansar é o suficiente para que as coisas se assentem na nossa cabeça, para que a gente possa tomar as melhores decisões. As coisas não precisam ser feitas às pressas, nem tudo é como a gente é. A Clarissa começa contando esse conto de uma forma até paradoxal. A gente está acostumado a ouvir Era uma Vez. E nesse conto, a Clarissa diz, era uma vez e não era uma vez. O que ela quer dizer com isso? Nem tudo que a gente vê, nem tudo que é. Ou seja, aquela velha horrenda, horrorosa, cheia de verruga, é a nossa realidade, que nem sempre é ruim. Em muitos momentos, essa realidade existe para que a gente possa sim enfrentar as nossas tarefas e dali sair com o fogo, a luz que aquece e ilumina exatamente os nossos corações, a nossa vida. Assim, essa menina que existe dentro de nós vai se fortalecer, vai sair para sua missão, vai voltar com o fogo e vai exatamente queimar o quê? O que significa a madrasta e essas irmãs? As outras mulheres que existem dentro de nós. Essas vozes que existem dentro de nós. Aqui também serve para os homens que estão nos ouvindo. Eu estou vendo que não tem só mulher aqui com a gente. E aí, pode parecer que eu estou falando só das mulheres, mas porque isso é de uma natureza muito íntima das mulheres, mas serve muito para qualquer ser humano. Então, você que é homem que está ouvindo, não só usar também esse sentido, esse pensamento para você, mas também entender como as mulheres funcionam. E que em alguns momentos elas vão ser, sim, essa mãe muito, muito boa, essa ingênua, submissa, mas que às vezes é importante que ela adentre essas florestas e encare a escuridão e que encare os seres que ela vai ver nessas florestas e que ela ouça e dê tempo e descanse para que ela possa então achar aquilo que aquece o coração e que traz energia e vitalidade para a vida. Então aqui, mais uma vez, encontrando essa velha sábia, a gente, como vassalissa, consegue voltar e dar conta de todas as nossas tarefas. E aí, existem 9 tarefas que esse conto deixa pra gente. Eu vou ler aqui para vocês, porque são muitas tarefas e eu anotei. E depois a gente vai comentar um pouquinho cada uma. Então, a primeira tarefa é permitir a morte da mãe boa demais. A segunda tarefa, denunciar a natureza sombria que escraviza e submete você. A terceira tarefa, navegar nas trevas e na escuridão dessa floresta. Partir em busca da velha Baba Yaga, a velha que sabe, ou seja, a sabedoria. A quarta tarefa, encarar essa megera, encarar essa realidade, encarar o que você tem que saber. A quinta tarefa é servir ao não racional. Lembra que a Clarissa falou do era uma vez e não era uma vez? Quando a gente vê a casa da Baba Yaga, aquela confusão, aquela megera, andando num caldeirão, a gente fala, meu Deus, isso parece loucura. Nem sempre a sua intuição é uma loucura. Pelo contrário, ter contato com o que é íntimo, ter contato com os seus sentimentos, com a sua percepção dentro de você, faz com que muitas coisas que parecem verdadeiras sejam mostradas como não.
e faz com que você tenha coragem para colocar um basta naquilo que escraviza você. A sexta tarefa é separar isso daquilo. O que é bom do que é ruim? A sétima tarefa é perguntar sobre os mistérios, ou seja, não ficar na dúvida, ter coragem de ir mais um pouco, mas entender que cada pergunta a seu tempo, até para que você dê conta de voltar para sua casa. Porque imagina se a vassalissa ficasse ali com a velha sábia, como muitas vezes a gente fica, e a gente se perde no pensamento. Podia parecer que a gente tivesse ali, né, querendo só buscar, pensar, pensar, pensar. E a velha sábia diz o seguinte: uma coisa de cada vez, porque senão você envelhece rápido demais. E aí você não consegue nem voltar, tá? A oitava tarefa, de pé nas quatro patas. Lembrou de alguma coisa? Exatamente da mulher loba. As quatro patas é você ter contato com seus instintos, ou seja, com a mulher selvagem. Lembra que a mulher selvagem aqui não é a mulher agressiva, não é a mulher rústica, não é a mulher animal. Não é você abandonar a sua sensibilidade ou a sua polidez. É você realmente dar voz à sua natureza, aos instintos que existem dentro de você, porque a gente tem o velho hábito de racionalizar demais e ouvir as vozes de fora, ao invés de ouvir as vozes de dentro. E por último, reformular a sua sombra, ou seja, colocar luz nos nossos aspectos mais sombrios. E aí então, a ideia de alimentar essa intuição e colocar ordem na sua casa. Você já se percebeu que em alguns momentos, quando você acorda o dia, você tem uma vontade de organizar suas coisas, limpar a casa, botar uma ordem? Exatamente. Esse é o tipo de tarefa muito, muito boa, tá? Então, se você está em casa e está procurando colocar um pouco de ordem na sua vida, começa a varrer a sua casa, limpar suas coisas, organizar um pouco o quê? O seu espaço. Porque isso ao longo do dia vai trazer para você a percepção aumentada e ampliada do que pode ser limpo na sua vida. Da importância de você tirar a sujeira da sua vida e de você separar pessoas com quem você quer conviver de pessoas com quem você não conviver. Você separar exatamente as vozes que vão viver dentro de você e as vozes que estão atrapalhando a sua vida. Porque todos esses personagens, todos esses elementos do conto da vassalissa, a bonequinha de bolso, vem dizer para você que você tem uma vozinha aí dentro de você que leva você para uma zona de conforto e para lugares de proteção, aonde você não vai crescer nem desenvolver. Mas por um tempo eles são confortáveis. Dentro de você existe uma bonequinha, existe a fantasia, existe a intuição e você precisa alimentar essa intuição. E como é que a gente alimenta a intuição? Dando voz a ela. A vassalissa recebeu essa orientação da mãe, que era muito boa. E a mãe muito boa disse: ouça essa bonequinha e de vez em quando dê comida a ela. E no momento em que a vassalissa parava para dar comida e ouvia e alimentava, essa voz se tornava muito forte dentro da vassalissa. E aí então, separar o milho bom do milho mofado é exatamente você começar a compreender o que você quer na sua vida e o que você não quer. E quais são os pensamentos que vão fazer parte da sua vida e quais aqueles que não vão fazer. Sabe aquele momento em que às vezes você se sente um nada? As vozes que dizem para você que o que você fez não tá nada bom. As vozes que dizem para você que você não vai dar conta, que você é uma pessoa perdida na floresta e que você devia ficar quietinha, acomodada. Essas vozes todas vão se misturando e você precisa aprender a separar o milho bom do milho mofado, para você ter bons alimentos na sua mente. Você precisa aprender a separar a semente da papoula, que vai te dar flores lindas e que são bem pequenas,
difíceis de ser encontrada no meio do estrume. Exatamente a realidade que muitas vezes a gente vive. Então, imagina como você vai fazer isso diante de uma missão, adentrando a floresta. E é por isso que a gente tem compartilhado com você as forças de caráter, porque coragem é uma das forças que vai fazer com que você, assim como a vassalissa, entre na sua missão de vida, no seu crescimento pessoal, no seu autoconhecimento, que foi exatamente o que ela buscou na floresta, aquilo que aquece e que dá vida. E se a sua vida estiver meio apagada agora nesse momento, se a sua vida estiver meio esfriada, que seja você, que seja seu relacionamento, a sua carreira, qualquer coisa que você sinta que está fria na sua vida, escura, é importante que você enfrente essa megera. Não tem como encontrar o fogo se você não enfrentar a realidade. É a regra do conto, é a regra da situação. Então fica esse convite para que você pratique essas 9 tarefas. E aí você que entrou no nosso grupo do Telegram e ainda não tem o livro está lá em PDF. E praticar essas 9 tarefas é a dica para que você tenha mais contato, sim, com a melhor mulher que pode existir em você, que é essa sua mulher natural. Então, quando a gente permite que essa mãe muito, muito boa morra, a gente entende que tem pensamentos que são bons por um tempo, mas é hora de partir. É hora de deixar ir. E aqui a gente fecha mais um ciclo de vida, morte e vida. Para entender que tem coisas dentro de nós que tem que morrer. E o que é que tem que morrer hoje dentro de você? E o que é que tem que viver? A segunda tarefa, que é de denunciar a sombra que escraviza, é exatamente você parar de ouvir essa vozinha de conforto que fala para você: fica onde você tá, fica só aí mesmo trabalhando, você não serve para outra coisa, você não sabe fazer nada, nada do que você faz é bom. Sabe aquela voz que você ouve e às vezes você até pensa assim, de forma muito escravizada: eu vou fazer todo esse serviço e essa voz vai gostar de mim. Eu vou adquirir muita coisa, muitos diplomas, eu vou ser muito, muito boa e essa voz vai gostar de mim. Lembra que isso está dentro de você. E nem sempre, ou quase nunca, ela vai valorizar você. Quanto mais você faz, quanto mais você abaixa, mais essa voz dentro de você faz com que você fique nesse lugar. E é exatamente o momento onde você tem que parar de ouvir essa voz. Quando você navega pelas trevas, é exatamente essa busca da realidade. Quantas vezes a gente não quer enfrentar a realidade porque ela é ruim, ela traz ansiedade, ela traz dor, ela traz medo. Tomar decisões de mudança, tomar decisões de aprender coisas novas, de tirar pessoas da nossa vida, de romper relacionamentos, de mudar de cidade ou qualquer outra coisa que seja novo, que a gente não entenda muito e que não seja muito bonito num primeiro momento, faz com que a gente recue e fique de novo nessa zona de conforto. Então, quando a gente tem que colocar um filho para caminhar, quando a gente tem que realmente encorajar uma criança, a gente precisa entender que não é fácil nem para a mãe loba, mas ela faz. Ela empurra o filho para a vida, ela faz esse filho caminhar e esse filho vai sofrer e a gente dentro da gente vai sofrer, mas ela acredita que existe aí uma intuição que protege também, uma intuição que acalma, uma intuição que traz sabedoria. E ao longo desse processo de crescimento, onde esses quadros da psique vão trazendo essa personalidade autônoma em nós, como a vassalissa, é que é o certo a se fazer. E encarar essa realidade é muito importante. E não servir só ao racional, ou seja, às aparências. Muito cuidado com aquilo que está sendo visto hoje na tua vida como bonito. Às vezes a gente confunde
o que é bonito como bom e o que é feio como ruim. E a gente precisa das duas coisas na nossa vida. Separar isso daquilo, a gente já falou, e perguntar sobre os mistérios. Às vezes a gente não dá conta de saber tudo, então a gente vai dar um passo de cada vez e vai voltar para nossa casa. A gente dá um passo de cada vez e a gente volta para nossa casa. Porque a nossa realidade, a realidade que a gente vive e tudo aquilo que tem dentro de nós, precisa sim a gente ter contato devagar, aos poucos, cada mulher no seu tempo. Eu não sei o que você vai encontrar dentro de você, mas eu sei que você vai caminhar no seu tempo. E então, ficar de pé nessas quatro patas é você ter acesso a esses desejos, a essa mulher selvagem, a essa sua natureza que descobre através desse fogo e reformula sua sombra, colocando luz a tudo isso e entendendo o que fica e o que vai. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui com esse conto lindo, esse conto russo da Vassalissa. E se você gostou, e se você acha que é um conto que faz com que você reflita mais um pouco do que existe dentro de você, lembrando que cada elemento desse está dentro de nós, compartilha com mais mulheres. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui para mim. Se você quiser, você também pode entrar em contato comigo no privado, se for algo mais particular, e eu vou responder para você. É muito importante que nesse momento você permita digerir cada uma dessas informações e dê tempo ao tempo. A gente fica aqui e no próximo capítulo a gente avança mais um pouco, porque a gente tem pela frente muitos mais caminhos para percorrer da nossa psique. E eu quero que você aproveite cada um desses contos, cada uma dessas histórias e se permita que essa mulher dentro de você se cure, se restaure, que você permita essa mulher surgir. E permitindo isso surgir, com certeza você vai ser, sim, luz para muitas mulheres. E principalmente se você for mãe, você vai conseguir ser uma mãe muito melhor para os seus filhos. E sendo esposa, vai conseguir ser uma esposa muito melhor para o seu companheiro, para o seu marido. E assim, em cada um desses papéis, eu te encorajo a enfrentar a sua floresta. E que você nesse dia possa refletir o seu processo. Um beijo grande e que você possa então compartilhar aqui um pouco do seu processo e o que cada conto tem feito na sua vida.